Ela nasceu das cinzas, e ele queimou com seu fogo. Yeohee carregava no olhar a herança de uma linhagem ancestral. Era a neta de uma famosa xamã, mas renunciar ao dom, escolheu fazer seus próprios caminhos como vendedora de óculos. Ainda assim, a magia corria em suas veias. E quando Yungab voltou para o palácio possuído por uma criatura antiga, tudo mudou. Yungab era um homem de atuação e prestígio no palácio real, mas sua voz ficou muda. Seus olhos vazaram medo e no seu corpo um imuji, uma serpente demoníaca dentro de um humano, buscava ascensão. Diziam que aquele espírito era milenar, perigoso, que já havia matado reis e incendiado corações. E seu passado estava ligado a Yeohee, que havia sido seu primeiro amor. No dia em que ele entrou cambaleando no salão, um silêncio tomou conta do palácio. As mãos dos cortesãos tremeram. Yeohee o viu e sentiu algo que nunca pensou sentir de novo, o peso do inevitável. Ela voltou ao lugar que renunciou, precisou usar o que evitava, precisou vestir o papel que fugiu, precisou abraçar o mistério. E ali, entre altares antigos e corredores cheios de sombras, ela fez um pacto silencioso. Iria ajudar, mesmo sabendo que para salvar quem amava, poderia perder tudo. O rei reformista Lee Seong sentiu que algo estava além de intriga política. Fantasmas antigos estavam de volta. Mulheres com rancor gravado na alma perambulavam pelos corredores. Crimes que nenhum inimigo humano poderia cometer. E o destino fez com que os três estivessem ligados por um fio invisível. Se você já tentou salvar alguém queimada pela própria essência, você entende o que Yeohee sentiu. Os dias seguintes foram uma disputa por poder sobre corpos, mentes e destinos. Yungab lutava contra a criatura. Yeohee lutava contra a crença de que não era o que nasceria para ser. O rei lutava para manter o palácio inteiro, e no meio de tudo isso, renascia uma história antiga, de amores esquecidos, de promessas queimadas, de sangue unido pela tragédia. Eles formaram uma aliança, um exorcismo disfarçado de investigação, uma paixão disfarçada de medo. E cada fantasma que exorcizavam trazia fragmentos do passado, cartas, lembranças, arrependimentos que nunca foram ditos. Mas chegaram os rumores da corte. O espírito poderia ser exposto, o palácio fechado para sempre. Eles precisavam de provas, precisavam de coragem, precisavam de alguém que acreditasse que algo tão antigo ainda importava. Yeohee levou Yungab a um velho símbolo familiar, o símbolo que uma vez fizeram juntos. E naquele gesto, o imuji hesitou. Ele ainda sentia, ele ainda era ele. Mas por quanto tempo? O palácio parecia inteiro por fora, mas por dentro já estava em ruínas. Cada parede sussurrava nomes antigos, cada vela apagava sozinha. E Yeohee ouvia as vozes antes de dormir. Vozes que não vinham de fora, vinham de dentro dela, porque o sangue que ela renegou agora a chamava de volta. Yungab, possuído pelo Imugi, oscilava entre dois mundos. Às vezes era ele, às vezes era algo que ela não reconhecia. E a dor maior era quando ele a olhava sem saber quem ela era, porque ela lembrava de tudo, dos dias em que se apaixonaram, do colar que ele lhe deu, das promessas feitas debaixo do templo abandonado. Mas o imuji apagava, queimava tudo o que era memória. Enquanto isso, o rei Seong lutava contra o tempo. A corte exigia respostas, o povo sentia medo, e os conselheiros murmuravam sobre um espírito milenar que havia tomado forma humana para dominar a linhagem real. Mas o rei hesitava, porque ele também via Yeohee, e cada gesto dela o lembrava de algo que não sabia nomear. Gang Cheol, o servo mais leal da casa real, começou a investigar por conta própria. Ele descobriu documentos antigos, rituais esquecidos e uma linhagem oculta de exorcistas que usavam o próprio corpo como selo. Nomes riscados, um em especial, marcado com fogo, a avó de Yeohee. Ela era a última, a que sobreviveu, a que fugiu. E agora era a vez de Yeohee escolher. Se você já foi chamado a carregar algo que não pediu, mas que só você podia suportar, você entende.
Com a ajuda de Gang Sheol, ela encontrou o templo antigo. Ali, viu inscrições feitas à mão, um nome repetido, e ao tocar o altar, tudo voltou. Ela lembrou de quando era criança, do dia em que sua avó caiu diante de um espírito, do momento em que foi escondida para não ser levada também. Naquele momento, ela soube. Não era só sobre Yun-Gab, era sobre tudo, sobre equilíbrio, sobre impedir que o véu entre mundos se rompesse e sobre aceitar que seu destino era exatamente o que ela tentou fugir. Ela voltou para o palácio de cabeça erguida, chamou o rei, contou tudo e disse que precisava fazer um selo novo, um ritual com seu próprio corpo. Mas que, para funcionar, Yun-Gab precisava querer. Mesmo possuído, ele precisava lembrar. E foi aí que ela fez o impensável. Colocou no chão, diante dele, todos os objetos que ele já tocou. Uma carta, um lenço, um bilhete com a caligrafia torta. E sussurrou: "Se ainda houver algo seu aqui, me encontra." Por um segundo, ele parou. Por um segundo, o fogo dentro dele hesitou. E naquele segundo, Yeohri soube. Ainda havia tempo. Naquela noite, o palácio inteiro parecia prender a respiração. Era como se até as pedras soubessem que algo estava prestes a terminar, ou a começar de novo. Yeohri caminhava pelos corredores com o coração em silêncio. Não era medo, era certeza. Ela sabia o que precisava fazer, e sabia o que isso custaria. O selo só poderia ser concluído com sacrifício. Não havia outra forma. O Imude estava instável, mais forte, consumindo tudo dentro de Yun-Gab. Mas uma parte dele ainda resistia. Ela via isso nos olhos dele, no modo como ele hesitava antes de ferir. No modo como o corpo tremia, como se quisesse lutar contra a força que o habitava. Gang Sheol preparou o templo com ela. Acendeu as velas certas, desenhou os símbolos, escondeu o rei num canto seguro, porque até o trono estava vulnerável diante do que viria. Quando Yeohri entrou no círculo sagrado, não levou armas. Levou memórias, uma caixa com cartas, uma fita antiga, um pequeno colar que um dia ele lhe deu, e colocou tudo diante dele, sem dizer nada. Yun-Gab chegou, com os olhos negros, a energia do Imude pulsando nas veias. Mas ao ver os objetos, parou, respirou e pela primeira vez vacilou. Yeohri não gritou, não mandou que ele lembrasse. Ela só ficou ali, presente. E foi isso que tocou algo nele. Uma lembrança, um eco. O fogo se acendeu ao redor deles. Não fogo real, mas espiritual. O templo inteiro tremia, mas ela não recuou. Sabia que era o momento, que se ele escolhesse agora, havia chance, mesmo mínima, mas real. Ele gritou. Uma dor que não era só física, era a alma rasgando por dentro. E no meio do grito, o Imude emergiu, uma sombra gigantesca, antiga, milenar, pronta para devorar o último resquício de quem ele foi. Yeohri estendeu os braços. O selo começou a se fechar, mas o Imude avançou. Era forte demais, rápido demais. Ela sentiu que não conseguiria sozinha. E então, ele se moveu. Yun-Gab, com o último fôlego de consciência, segurou a criatura, gritou o nome dela e a chamou de volta. Yeohri selou. Luz. Explosão. Silêncio. Quando tudo passou, ele estava deitado no chão, respirando com dificuldade, mas os olhos limpos, suados, mas em paz. Ela se aproximou, tocou sua mão. Ele sorriu, fraco, mas verdadeiro. Disse que agora estava livre. E então, fechou os olhos, sem dor, sem medo, como alguém que enfim voltou para casa. Yeohri chorou, mas não implorou, porque sabia. Ele não partiu como monstro, partiu como o homem que ela amou. O rei entrou, ajoelhou-se. Gang Sheol desviou o olhar. A morte dele não foi derrota, foi escolha. E isso muda tudo. Nos dias seguintes, o palácio tentou voltar ao normal. Os corredores foram purificados. Os sussurros sumiram, mas ninguém esqueceu. Yeohri não ficou. Sumiu ao amanhecer. Alguns dizem que voltou à vila antiga, outros que agora caminha entre mundos como guardiã. Mas quem já cruzou o corredor do templo
Garante que às vezes sente uma presença quente, como um fogo leve, como um sussurro no escuro. E se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque às vezes, amar alguém é saber deixá-lo ir. E às vezes, o maior poder é o de selar a dor com o próprio coração.